E aí pessoal, bem-vindos ao Corujaverse. Hoje dia de improviso, também para analisar os capítulos 40 e 41 de Shumatsu no Valkyrie, na conclusão finalmente entre a batalha de Raiden e Shiva, e também já o capítulo 42 que já saiu em português com um convite inusitado dos Zeus para o Buda, né? Então a gente tem muita coisa para falar e não vou ficar aqui me arrastando na introdução, então vamos para análise agora. O capítulo ele começa de onde parou o outro, né? O Shiva ele tinha sido destroçado pelo golpe do Raiden, né? E depois até nós já vemos a explicação dos Zeus que fala que se o Shiva não tivesse colocado os seus braços para se proteger, o Raiden tinha arrancado a cabeça do Shiva com um golpe, e os Zeus perguntaram: o que tem com esse humano? Esse golpe é muito poderoso, e realmente, né, para causar uma destruição dessa no Shiva. O Ares, que é tipo deus da guerra, mas é muito bobão, ele não entende a situação direito, né? Como é que tá aqui, que tá acontecendo tudo bem. Toda vez o Hermes e os Zeus eles têm que orientar ele, têm que falar, têm que conduzir o que está acontecendo, né? E ambos reconhecem muito o poder do Raiden. Mas o Shiva ele não deixa se abalar totalmente, ele se levanta, a gente vê que ele perdeu dois braços dos bons, já tinha tido um outro inutilizado, ou seja, só tem um braço agora útil, e as pernas, e assim ele arranca forças do que? Ele vê o Rudra, seu amigo antigo de 1000 anos atrás, está ali torcendo por ele. E a gente sabe, né, que nos mangás essa questão da amizade traz muito mais poder, muito mais força e recuperação. Eu ouso dizer que sem o apoio do Rudra, o Shiva não ia durar mais muito tempo não. E o que acontece? A gente fica pensando, poxa, por que o Raiden tinha um golpe tão poderoso e ele não utilizou no início da luta, né? Ah, será que é só porque ele tem que apreciar essa batalha? Não, não é só isso. O golpe causa consequências, ele usou tanto poder que o corpo dele começa a se desfazer mais uma vez. E nesse momento ele pede para Truth, que é a Valkyrie, a sua voluntária, né, para que ela consiga manter o corpo dele, consiga manter o poder para que ele possa dar o seu melhor e continuar lutando, que só com isso ele não vai acabar com o Shiva. Ela fala: se a gente continuar assim você vai se desfazer. Não, mas eu quero continuar, é minha vontade, por favor. Então ela fala: beleza, vamos com tudo até o final. Enquanto isso, o Shiva ele começa a falar: agora é minha vez de utilizar o meu truque secreto, meu truque final. Ele começa a se aquecer, ele começa a fazer tipo uma dança e chama Tandava Karma, que é a dança que o deus Shiva vai fazer para trazer a destruição do mundo. E quando ele começa a fazer isso, ele começa a concentrar muito poder e começa a pegar fogo, né? Parece um pouquinho o Kaioken bem exagerado, né? Quando o Goku usava 20 vezes, que danificava o corpo, só com essa questão do fogo. E agora vai ser a Tandava Karma contra o Shiva com seu poder total sendo protegido pela Voluntar. E assim acaba o capítulo, já começando o outro com eles trocando golpes, né? Muito poderosos e tudo mais. Em alguns momentos o Shiva tem a vantagem, em outros momentos o Raiden ele consegue usar uns golpes de sumo, né? Mas o Shiva toma a dianteira de novo e mais uma vez o Ares faz uma leitura errada, falando: o Shiva tá levando vantagem, então é quase certa a vitória dele, tá tranquilo. E o Hermes, né, mais uma vez mostrando toda a sua sagacidade, fala que não é bem assim, que se por um lado ele está levando vantagem, por outro é muito curto esse período de vantagem, porque o corpo dele está começando a se desfazer em cinzas, porque ele está queimando, ele se aquece, né? Ele utilizou o poder, ele apertou o coração, fez tipo um movimento lá e como se fosse acendeu esse poder. Então esse momento é prejudicial para ele, tanto quanto para o Raiden também, que está sendo o seu corpo também sendo desfeito, né? E essa batalha é tão empolgante que todo mundo começa a se animar, os Zeus. O Hermes começa a tocar aquele violino dele, que ele só tocou na abertura da luta dos Zeus e tudo mais. Todos ficam impressionados com essa luta. E tá na hora de ter a conclusão, né? Os golpes finais. Então o Raiden vai usar o Yatagarasu e o Shiva vai usar o seu Deva Louca. Os dois se concentram, falam que vai ser o último golpe. Tem até um quadro pintado lá por eles, né? Todo mundo empolgado. O Shiva lá com seus motivos de lutar, pelos mais fracos, pelo Sumo. O Raiden pelo seu povo, pelos seus amigos, né? Pelo seu reino. E os dois vão e sim, tem esse embate de golpes. E dessa vez o Shiva levou vantagem. Ele acertou o braço do Raiden, partiu o braço dele como se fosse ao meio, né? Depois chutou, então o braço do Raiden foi pro saco. E nesse momento ele percebeu que ele perdeu, porque não tinha, era o último golpe dele, né? E foi vencido, então o corpo dele ia se desfazer, não tinha mais como ele lutar. Mas não tem nenhum tipo de lamentação nem desespero. Ele agradece ao Shiva pela essa oportunidade de lutar, de ter usado o seu sumo, a arte, a luta que ele tanto ama, contra o Raiden, que foi fantástico. O Raiden, não, o Shiva, desculpa, contra o Shiva. E o Shiva fica surpreso com essa atitude. Depois o Raiden vai e fala para a Truth, fala:
tá na hora de você desfazer sua voluntar para você não desaparecer, não morrer. E ela fala, de jeito nenhum. Eu falei uma vez que quando eu me apaixonasse por um homem, eu me entregaria com ele até o final. E é isso que ela pretende fazer. Ela pretende morrer com o Raiden. O Raiden fica emocionado, ele fala, nossa, como eu poderia encontrar uma companheira melhor, né? E nessa situação o Shiva, ele reconhece, ele agradece, ambos se reconhecem, falam, foi muito bom até o final, você é uma pessoa incrível, foi uma luta impressionante, eu dei o meu melhor, muito obrigado. Então o Shiva finaliza o Raiden com um chute, arranca a cabeça dele, né? Brutal, como todas as outras lutas. E o que acontece? O Shiva chega e fala, muito obrigado, mano, por ter me dado a maior luta da minha vida, muito mais que a do Rudra, né? A maior luta, muito obrigado, você foi fantástico. Aliás, o mano não, Raiden Tamemon, reconhecendo o grande poder, a grande vontade e a grande vontade do Raiden de lutar pela humanidade, pelos mais fracos, né? E assim acabando a luta, né? Durou 11 minutos e 16 segundos, eu vi um comentário lá, acho que foi no Manga Livre, de um camarada falando lá que 11 e 16, 1116, que é os deuses, a quantidade de deuses que o Raiden que o Shiva tá acima comandando. Muito simbólico, achei bem bacana, se realmente faz essa ligação, foi bem sagaz. E assim, a luta foi muito brutal, muito interessante, mas no início foi meio arrastado, né? Também teve a questão da treta do Buda com o Bishamonten, que teve Sasaki, que teve os humanos, que teve outros deuses. Então foi um pouco longo esse processo, mas no final foi ficando cada vez melhor. Quando a gente viu os flashbacks de ambos, as suas motivações, essas técnicas finais também foram bem interessantes. Então a gente chega no capítulo agora 42, né, que já mostra a conclusão e o que vai acontecer nos próximos passos. De início a gente viu o Raiden saindo mais uma vez, o Shiva saindo mais uma vez reconhecendo o valor do Raiden. Lá o Ares, mais uma vez falando besteira, o Hermes falou, se ele não tivesse prendido apenas ao sumo, quem sabe não seria diferente. O Hermes fala mais uma vez, não. A técnica do sumo que o Raiden tanto amou, que ele usou tão bem, foi o diferencial. Se ele usasse outras táticas de luta, mesmo com o seu poder avassalador, não seria diferente, não seria a mesma coisa. Então, enaltecendo o sumo, já que é uma obra japonesa, um representante do Japão perdeu, tem que enaltecer a arte dele, que ele é até um herói lendário do Japão. Então nós vemos esse ponto também. E quando o Shiva vai saindo, os companheiros do Raiden fazem toda aquela despedida emocionante, e o Raiden e o Shiva chegam e falam, nossa, um grande homem tem grandes companheiros, mais uma vez enaltecendo o Raiden, e ele encontra sua turma, junto com o Rudra, e eles começam ali a conversar, confabular, né? O Shiva tá bem fraco, mas assim, só ele poderia acabar com essa luta, nenhum desses outros deuses ali poderiam fazer qualquer coisa. E nesse momento, depois de toda uma interação, aparece também o Zeus. Ele, nossa, hein? Deu muito trabalho esse humano. Ele fala, realmente, eu quase não conseguia ficar de pé ali. Ele era muito poderoso. Ele fala, vovô, os humanos são muito interessantes. E o Zeus fala, realmente, eles são muito interessantes e fortes. Então, sim, eles gostam de ficar ressaltando essas questões. E nós vamos agora para a parte que sempre acontece quando perdem, da Brunhilde chateada, andando, já pensando nos próximos passos. E sua irmã mais nova se lamentando pela pessoa que foi embora, por que ela morreu, por que ela não abandonou o Raiden. E a Brunhilde fala, não, era isso que ela queria morrer com a pessoa que ela amasse. Ela tá feliz com isso, então tudo bem, respeite a memória dela. Nós vemos que ela partiu em tranquilidade, né, em paz, então tá ótimo. E ela mais uma vez, a menina reclamando, não, mas por que tem que ser assim, essa violência, tem gente morrendo, o que a gente tem que fazer? Eis que a Brunhilde, vendo os questionamentos da sua irmã, ela parafraseia, né, o que o Adão falou, que desde quando você precisa de um motivo para proteger as pessoas que lhes são queridas, né? As Valquírias querem os humanos bem, porque elas pegam eles, conduzem eles aos locais que eles vão ficar, né, em Valhalla, onde eles vão ficar. Então elas são nessas obras guardiãs dos homens, né? Até por isso que a Brunhilde se levantou para proteger a humanidade. Então ela dá esse tapa, né, digamos, na sua irmãzinha. Depois ela pede para ficar um momento sozinha. Ela se lamenta, tá vendo que tá 3-2 para os deuses. E ela começa a falar, não queria entrar em desespero, mas tá muito difícil. E vê uma cena que parece que ela tá fazendo até uma oração para alguém, né? Pedindo forças para que ela possa continuar, para que essa situação possa ser invertida, né? E no final a gente vê fora ali do estádio, aquela árvore lendária do Buda, né, onde ele ficava descansando, meditando, e o Zeus fica surpreso de encontrar ela, fala que não sabia que existia um lugar assim, né, lá em Valhalla.
Só uma observação, falavam que quando os guerreiros morriam, as valquírias levavam para Asgard. Valhalla é onde os humanos vivem, tá? Mas também existem outros lugares que eles podem ser conduzidos. E então Zeus e o Buda começam a conversar ali, né, sobre o local e tudo mais. E tem ali um momento, o Buda sempre comendo doce. O Zeus fica interessado e o Buda não aceita entregar esses doces, come todos eles, mostrando uma interação que nem sempre é de guerra entre os dois. Ele pergunta o que o Zeus foi fazer ali, então o Zeus apresenta o que ele quer. Ele quer convidar o Buda para ser o próximo representante das lutas, não é mesmo? E assim, acabando o capítulo, nós vamos ver o próximo. Não saiu ainda em português, então não vou trazer aqui para vocês, para dar spoiler para o pessoal que gosta de ler só em português. Mas assim, é uma tacada de mestre dos Zeus, né? Porque eles estão vendo que o Buda tem relação com parece que tem relação com essa situação das Valquírias, né? Da Voluntar. E também tem interesse em lutar pela humanidade, então o que ele vai fazer? Quer colocar o Buda. Se o Buda vencer a luta, bom para os deuses, que abre mais vantagem. Se o Buda perde, é um inimigo que vai desaparecer e vai ser mais fácil para os deuses agirem, né? Porque teve essa traição do Buda. E agora a gente vai ver o que ele vai fazer. Porque se o Buda se diz defensor da humanidade e lutar pelos deuses, vai ser complicado, a não ser que ele entregue a luta no final. Mas acho que não vai acontecer exatamente isso. Então vamos ver qual vai ser os próximos passos. O Zeus deu uma atacada interessante e agora o Buda vai ter que reagir de algum jeito, né? Mas vamos ver quem vai ser o adversário dele, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vamos trazer aqui para vocês, vamos dar uma salva de palmas para essa luta entre o Shiva e o Raiden. O final foi bem interessante, o começo eu achei meio arrastado, como eu falei para vocês, mas valeu, mais uma questão emocionante. Sempre na torcida pelos humanos, então vamos ver os próximos capítulos. Deve ser a tradução logo do 43 e eu vou trazer para vocês o quanto antes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Comenta o que você achou dos capítulos 39, 40, 41 e 42, o que você achou da análise. Se inscreve aí no canal e assina o sininho para receber notificações aqui do Corujaverso quando for lançado os vídeos. Quiser bater um papo comigo, tem minhas redes sociais aqui embaixo. Quiser conversar sobre produção de conteúdo, outras obras, indicar, estou aberto aí para todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e fui!